Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, meu irmão, minha irmã. Independente do horário que você esteja ouvindo este devocional, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo repouse sobre a sua vida neste dia em que fomos agraciados para vivermos buscando a sua presença, para fugirmos do pecado e do juízo eterno e viver buscando a sabedoria e o discernimento do nosso Deus, pois Ele nos capacita, Ele nos direciona para vivermos verdadeiramente o corandeu com o nosso Deus. Meu nome é Marcos Belo e esse é mais um devocional Vivendo pela Graça de Deus Pai. Curta o nosso devocional, compartilhe, se inscreva no nosso canal para que mais pessoas possam desfrutar da graça maravilhosa do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Alguém já disse que te ama hoje? Eu amo você, meu irmão, eu amo você, minha irmã, e creia que Jesus Cristo te ama infinitamente mais. O amor de Deus por mim e por você é um amor sacrificial, um amor puro, um amor libertador que nos direciona para a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. E hoje o nosso Deus diz para mim e para você: olhe para Jesus e desfrute do reinado da graça. Aleluia, glória a Deus. Meus queridos irmãos, na nossa época de colégio, podemos estudar sobre a escravidão no Brasil, onde os senhores dos escravos podiam vender e comprar livremente, e esses escravos viviam sob o seu jugo e geralmente estavam amarrados, aprisionados, acorrentados, fazendo o que o seu senhor bem quisesse. Na nossa vida espiritual, meus queridos, funciona praticamente da mesma forma, onde nós éramos aprisionados pelo pecado e vivíamos separados do nosso Deus. Mas Jesus Cristo, Ele nos comprou com alto preço. Ele nos deu a carta de alforria e nos libertou do jugo do pecado e da morte eterna. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Ele nos deu a liberdade para vivermos em louvor e adoração ao seu nome, pois estaremos com Ele na eternidade. Aleluia, glória a Deus. Pois em Cristo, o segundo Adão, porém, fomos libertados do pecado e da morte eterna. Pois os que disseram sim a Cristo estão sobre o reinado da graça, foram libertados da tirania do pecado, pois onde abundou o pecado, superabundou a graça. E hoje, mediante o sangue do Cordeiro, somos livres. Aleluia, glória a Deus. Mas, meus queridos, há muitos crentes que se dizem cristãos hoje vivendo como escravos de pessoas, escravos de situações, escravo do sistema, escravo de suas próprias vontades e não entendem que Jesus Cristo pagou um alto preço mediante o seu sangue para nos tornar livres do pecado e do jugo do inimigo. Embora, meus queridos, Cristo, o emancipador de escravos, tenha morrido e ressuscitado para nossa libertação, muitos ainda vivem como cativos, sem desfrutar da sua plena liberdade. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 6, verso 18, ele diz: vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazer o que é direito.
Falo com palavras bem simples, porque vocês ainda são fracos. No passado, vocês se entregaram inteiramente como escravos da imoralidade e da maldade para servir o mal. Entreguem-se, portanto, agora inteiramente como escravos daquilo que é direito para viver uma vida dedicada a Deus. Quando eram escravos do pecado, vocês não faziam o que era direito. Porém, o que vocês receberam de bom quando faziam aquelas coisas de que agora têm vergonha? Pois o resultado de tudo aquilo é a morte. Mas agora vocês foram libertados do pecado e são escravos de Deus. Com isso, vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele. E o resultado é que vocês terão a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. E ele conclui dizendo: pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus. Portanto, meus queridos irmãos, precisamos entender que Jesus Cristo nos libertou de todo jugo, de toda opressão, e agora Ele quer nos dar liberdade para podermos adorá-lo, louvá-lo ao seu nome e galgar, caminhar conforme o propósito que Ele traçou para as nossas vidas, pois Ele quer nos levar para a Nova Jerusalém, para viver eternamente em sua presença. Aleluia, glória a Deus. Mas precisamos entender, meus queridos irmãos, que a doutrina da justificação desemboca na santidade. É pela justificação que fomos libertos da culpa do pecado, mas na santificação devemos ser salvos do poder do pecado. Pois nós vencemos o pecado não sob o regime da lei, mas sob o reinado da graça. Aleluia. A santificação, meus queridos irmãos, não menos que a justificação, resulta da eficácia da morte de Cristo e da virtude de sua ressurreição. Aleluia. Glória a Deus. Portanto, meus queridos, o nosso Deus hoje nos chama para desfrutar do reinado da graça mediante o seu sacrifício, para nos dar liberdade, para não mais vivermos sobre o jugo da opressão do pecado, não mais vivermos sobre o jugo de um sistema pecaminoso e infernal como este mundo que jaz no maligno. Portanto, entenda que Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o meio em que nós estaremos na salvação e na vida eterna. Aleluia. Eu quero orar por você. Pai bendito, Pai amado, nós te agradecemos por este dia. Te agradecemos pelo sacrifício que tu fizeste, Senhor, para nos livrar da escravidão do pecado. Obrigado, meu Deus, pela liberdade que tu nos deste, Senhor, mediante a cruz do Calvário, para que nós possamos ser livres, livres para te adorar, livres para te louvar e livres para galgarmos a salvação e a vida eterna. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, tenha um dia abençoado na presença do Espírito Santo e que o amor e a graça de Deus, a paz e a alegria de Jesus, as consolações, a sabedoria e a amizade do Espírito Santo esteja com você neste dia e para todo sempre. E até amanhã, se assim Deus nos permitir.